Olá pessoal, meu nome é Larissa Trigueiros, a gente está aqui no distrito de Ameixas, do município de Cumaru, que é pertinho de Caruaru, onde a gente vai falar um pouquinho sobre agroecologia, sementes crioulas e soberania alimentar, né? Nesse vídeo aqui que vocês vão estar acompanhando, eu quero explicar para vocês alguns desses conceitos. A gente vai ter algumas conversas com produtores rurais que trabalham com sementes crioulas. O que eu queria inserir vocês primeiro nesse contexto é que essa produção de alimentos, produção e consumo de alimentos, ela tem um engajamento social muito forte. Dentro desse contexto a gente tem a figura dos pequenos e médios agricultores, né, que eles são que de fato produzem a comida que a gente está comendo no dia a dia, o arroz e o feijão. 90% dos produtos orgânicos são produzidos por pequenos e médios agricultores, ao contrário do que muita gente às vezes pode pensar naquelas grandes monoculturas de soja e de trigo. Esses cultivos, na realidade, raramente ficam aqui para o Brasil, normalmente são para consumo externo. Então, eu quero inserir vocês, primeiro, o que seria uma agroecologia, né? A agroecologia é o sistema que busca alguns aspectos ecológicos para serem inseridos no sistema agrícola normal, né? Então, busca assim, uma equitabilidade entre a produção rural e a conservação do meio ambiente. Dentro ainda desse contexto, a gente tem a criação, a presença das sementes crioulas. Elas só foram selecionadas a partir do que o agricultor está vendo. Então, se ele tem um milho que ele produz mais, produz espigas maiores, ele vai selecionar algumas sementes e vai guardar para uma próxima safra. Então, é a única seleção que ocorre. Então, gente, estamos aqui com o Carlos Magno, que é o coordenador local aqui de Caruaru, do Centro Sabiá, e eles têm esse projeto de sementes do semiárido, né, que vai tratar de sementes crioulas, do patrimônio da agricultura familiar, e aqui a gente vai só fazer um pequeno bate-papo com ele sobre toda essa iniciativa. O projeto de sementes crioulas é um projeto em parceria com a articulação do semiárido brasileiro. Mas assim, falar de sementes é falar de alimentação, é falar de um processo anterior, isso não está isolado, né? Assim, falar de sementes é falar de algo que está em uma disputa muito forte hoje, né? A semente é responsável pela produção de alimentos no mundo, né? Semente é algo que produz alimento. Alimento é algo que a gente precisa, a relação da vida das pessoas. Então, é uma coisa que está num processo de disputa muito forte. Apesar de ser tão frágil uma semente, mas ela está num cenário mundial de disputa, né? Por terra, por água, por semente. Então ela faz parte de uma conjuntura muito maior do que a gente às vezes pode imaginar quando chega em casa e compra o feijão e bota lá no fogo, né? É verdade. Além disso, tem também aquela questão de identificação cultural daquele povo com aquele tipo de plantio, com aquele tipo de produção que ele vem fazendo, a forma como ele produz. E muitas vezes, se a gente modifica isso só um pouquinho, a identificação cultural já pode ir por algum lado. Se você para pensar, por exemplo, como é que a agricultura se deu no mundo, a agricultura tem 10 mil anos. Ela começa lá no Crescente Fértil, onde tem hoje o Iraque, a Turquia e tal, e ela vai, na verdade, começando a domesticar sementes e animais, né? Aí, 8 mil anos antes de Cristo. E aí ela começa a se distribuir, as pessoas começam a perceber que se eu planto algo aqui, antes eu poderia caçar e coletar, antes se eu planto aqui, e se eu dou uma volta, mas eu volto no mesmo lugar, eu vou ter produção de alimentos, eu vou ter alimento aqui, quer dizer, é algo que eu coloco na terra e que quando eu volto ela tem uma produção, então é uma coisa importante. E aí a agricultura vem tendo modificações muito fortes. Então, se você olha para a agricultura hoje, você teria em torno de 7 mil sementes diferentes, variedades de plantas que se pode comer, mas a gente só come 120. E 50% da nossa alimentação, ela só tem 3 tipos de planta: arroz, milho, soja, eu acho que trigo.
quase metade do que a gente come tem trigo. A gente não produz trigo no Brasil. Então, a agricultura industrial, ela tratou de homogeneizar as sementes. O que, do ponto de vista econômico, pode ser importante. Mas, do ponto de vista biológico e do ecossistema, é um risco muito grande para a natureza. É um risco para a gente viver no mundo. Porque quanto mais eu homogeneizo, mais eu tenho vulnerabilidade a riscos ambientais. Então, eu posso perder as sementes, por exemplo, de feijão. Por exemplo, hoje, se você vai no mercado, no supermercado, comprar feijão, você vai encontrar feijão no máximo de 3 variedades diferentes. Mas só aqui no Agreste deve ter 80 variedades de feijão diferentes. Mas no supermercado você só encontra 3. Milho você vai encontrar 1, talvez 2. Na verdade, milho você nem encontra mais milho no supermercado. Você vai encontrar derivados dele, né, produtos processados. Então, a agricultura mudou muito nos últimos anos e isso tem causado insegurança também do ponto de vista alimentar das pessoas, né? A agricultura industrial, ela produz em larga escala, mas a que custo, né? Aqui, qual o preço desse custo da agricultura industrial? Qual o preço de você diminuir a quantidade de sementes que você usa, a variedade, para trabalhar com 2, 3 sementes? Ela ainda contamina as sementes boas que tem, porque as sementes transgênicas, elas podem contaminar. Se você tem um roçado aqui de milho, o vento leva aquela, porque não é uma coisa, não é um veneno que é muito danoso, mas não é um veneno que depois ele desaparece. É uma transgenia, é uma coisa modificada na parte mais íntima daquela vida, que vai se multiplicar em outras, e aí você tem uma contaminação muito grande. Então, para nós, do Centro Sabiá, essa é uma coisa que a gente tem trabalhado muito, né? Esse projeto de sementes, ele foi uma iniciativa da Articulação do Semiárido Brasileiro, né? Junto com o Centro Sabiá, que é uma organização que compõe a articulação. É um projeto com financiamento, né, do BNDES, do Ministério do Desenvolvimento Social, né, que tinha esse financiamento. E aí, assim, um projeto que chega para construir também, né? Tem uma parte que é construção física mesmo, de casas, porque às vezes as casas dos agricultores não comportavam ter um banco de semente. Mas é um processo que, na verdade, tem uma carga muito forte na formação dos agricultores. Primeiro, identificar as sementes que tem na comunidade. Essa é uma questão importante. Assim. A gente não está começando para dizer que as sementes crioulas, nós estamos chegando para falar sobre elas. Os agricultores têm as sementes já. Então, valorizar o conhecimento dos agricultores, valorizar aquilo que eles estão fazendo, resgatar essas sementes. E quando a gente vai resgatar nas comunidades, é um momento coletivo, né? Onde a comunidade leva as sementes e diz, ó, a gente tem essa de milho, tem essa de feijão, e aí aparecem grandes variedades de feijão e de milho. E aí a gente vai discutindo com eles e fazendo o processo de formação, certo? Como é que guarda a semente? Não, a gente guarda em casa. Como é que armazena? A semente se estraga? Então, tem todo um processo de formação, e aí os agricultores receberam bombonas para armazenar a semente, garrafas, material para fazer gestão, distribuição dessa semente, como cadernos, como atas, né, controles dessas sementes, peneiras para selecionar as sementes pelo tamanho também, né? E a gente agora está fazendo alguns testes de transgenia também no milho, porque a gente está fazendo no milho, que é algo que é muito consumido pelos agricultores. Então, assim, a gente tem sempre buscado os agricultores na perspectiva de também resgatar esse conhecimento com eles, né? A lógica que o Sabiá tem trabalhado tem sido também de resgate de conhecimento e de valorização do conhecimento dos agricultores. E aí eu pego o conhecimento que eu tenho acadêmico, né, e somo com esse conhecimento. Não é que ninguém se sobrepõe a ninguém, mas a gente vai somando para entender, mesmo porque o conhecimento acadêmico ele nasce da observação dos conhecimentos locais. Então, para nós a prática tem sido muito bacana nisso, né? E agora a gente passou da fase de construção, da formação dos agricultores, e a gente está na fase agora de acompanhamento. Então, esperamos que o ano que vem comece a chover agora em dezembro, e a gente vai começar a perceber aquelas sementes que estão no banco saírem para serem plantadas e depois retornarem. Então, gente, a gente está aqui também com
Dona Inácia, que ela Pois também não. é produtora rural aqui de Cumaru, e ela vai falar um pouquinho como é que foi essa iniciativa do Banco de Sementes na vida do pessoal aqui. A moça chegou e falou para nós que estava saindo esse projeto da Casa de Semente e Serra de Maria era um que estava nos critérios, né, para receber a construção. Aí falou, Cumaru vai receber 3, Serra de Umari, Dendê e Pedra Branca. Né? Aí veio a construção e a gente construiu, fizemos reuniões com os associados e todos combinaram e hoje a casa está ali, feita, já foi inaugurada, certo? E todo mundo aqui está feliz com esse projeto, que foi muito importante. Esse projeto que a gente começou agora, começou na verdade há um ano atrás, ele construiu 34 bancos de sementes em várias comunidades, em 34 comunidades diferentes de 12 municípios. Ele mobilizou 680 pessoas que participaram dele, né? Então cada banco de semente tem um guardião, que a gente chama de sementes crioulas, e tem mais de 19 famílias ali que estão envolvidas depositando as sementes naquele banco. E quantas sementes vocês têm aí? De quantas espécies? Olha, nós temos feijão carioquinha, feijão de corda, tudo pouquinho, viu? Sim. Porque 5 anos de falta de chuva, não é? A gente não conseguiu lucrar. Os agricultores daqui faz 5 anos que ninguém lucra. Aí o que acontece? Essas mostram as pessoas que lucram um pouquinho, vai trazendo, né? Assim, eu sempre digo que esse é um projeto que ele é contra-hegemônico, né? Eu sempre digo que as sementes, elas de certa forma são anticapitalistas, porque elas distribuem ao invés de concentrar, né? Ela tenta quebrar, na verdade, com uma lógica de que eu tenho que comprar semente no mercado. Mas se eu sempre tive semente, por que eu tenho que comprar semente, voltar a comprar semente no mercado? E às vezes são sementes muito antigas, né? Que são passadas de gerações em gerações. Isso, e são sementes que os agricultores chamam de... A semente é forte, né? Um outro problema que a gente teve aqui em Pernambuco, por exemplo, foi o processo de distribuição de sementes, que sempre chega tarde, por algumas questões. Às vezes chove, o agricultor espera a semente que vem do programa, mas quando a semente chega, a chuva já tem passado, né? Inclusive porque tem um desconhecimento enorme dos regimes de chuva do semiárido, né? Muito embora a gente viva aqui, nós que eu falo, né, depois de Portugal chegar aqui, há 5 séculos no semiárido, mas os indígenas viviam aqui há muitos anos. A gente desaprendeu tudo sobre o ambiente e a gente quer transformar o semiárido, na verdade, numa cópia de outras regiões. Então, por exemplo, aqui no semiárido chove 600 milímetros por ano. Em algumas áreas chovem 200. É muito pouco. Mas é muito pouco ainda. Se você comparar com o que se evapora, a gente costuma dizer que aqui chove para cima. Evapora muito mais do que chove. Aí nós temos uma amostra de feijão carioca, nós temos amostra de feijão preto, de feijão de corda, uma espécie de fava, só uma, pouquinho, mas temos, né? Milho, outras sementes, né? Como girimum, melancia, quiabo, essas pouquinhas sementes, mas está tudo lá na casa, né? Nós estamos com valor no banco, né? Para quando, no próximo ano, se Deus quiser, houver inverno e nós lucrar, nós comprar a semente para depositar no banco. O que a gente tem é produção de alimentos que não alimentam o nosso povo, enquanto quem produz o alimento para o nosso povo não tem terra para produzir, não tem água para produzir, né? Não tem técnicas, não são valorizados, né? Por isso que a gente fala que o projeto de sementes crioulas, a estratégia de resgatar, valorizar as sementes crioulas, ela é um processo de desenvolvimento endógeno, não é um processo de desenvolvimento de dentro para fora. Então, dentro do semiárido também tem isso, né? Há ciclos, né? A cada conjunto de anos, ciclos de secas muito fortes. Então, nesse momento, a gente está finalizando um grande ciclo que começou em 2011, né? E 6 anos, 5 anos que tem chuvas irregulares e tal. Então, nesse momento também, os agricultores estão animados que o ano que vem começa a produzir, volta a produzir mais sementes. Os noticiários têm dito isso também, que aí vai diminuir um pouco a seca, vai começar a chover mais normalmente por alguns anos. Então, isso também abasteceria os bancos, que é um problema também. Os bancos estão construídos, mas não tem tantas sementes, porque a gente está sem chuva, né, na região. Então, é isso. A gente, inclusive, identificou, ultimamente, a gente fez alguns testes de transgenias. Em alguns desses bancos, identificou presença de milho transgênico, né? Que para nós é algo muito sério, assim. A gente está no Agreste de Pernambuco, no município lá do interior de Pernambuco, e você tem a semente transgênica lá presente. O que é que isso significa? Isso pode significar que as sementes chegaram até aqui, mas isso significa que a empresa que está produzindo esse milho transgênico,
ela pode um dia cobrar royalties dos agricultores que estão aqui plantando, porque essa tecnologia da semente transgênica, ela é patenteada, se cobra por isso. Então nós podemos ter os agricultores. Então isso a gente tem discutido com os agricultores também, para que eles tenham essa ciência disso, né? Que saibam disso, dos riscos que é, né, cultivar uma semente que não é deles. E a senhora vê muita diferença dessas sementes que vocês têm aí no banco para outras sementes que, por exemplo, o governo manda? Tem diferença? Tem muita diferença. A diferença porque essa nós estamos confiando que ela é uma semente pura, uma semente crioula. Sim. E essa do governo é uma semente, minha filha, que tem muito veneno. O próximo ano a gente não pegar essa semente. Lutar para ficar só a do banco. E, em média, vem quantos agricultores aqui pegar sementes no banco? Vem 100, 105, 110. Nós temos 180 sócios. Sim. 110, 120, é de 120 para trás. Depende do volume de semente que o IPA receber. A gente tem discutido com alguns agricultores que a gente encontrou, por exemplo, sementes transgênicas em milhos que os agricultores consideravam que era crioulo. Milho que ele recebeu do pai, que recebeu do avô. Essa semente certamente ela foi contaminada, né? Mas ela foi contaminada agora. A gente assistiu nos últimos 5 anos chegarem, agora não muito, mas em 2012, em 2011, em 2013, a gente viu chegarem caminhões e caminhões de milho do Sudeste, né, que era para a Conab, para poder abastecer a criação animal, porque não tinha milho aqui. Então, certamente esse milho que chegou, ele era transgênico, porque 95% do nosso milho no Brasil é transgênico. Basicamente, o milho que vem em grandes carretas, em grande quantidade do Sudeste para cá, ele também vai ser transgênico. Então, a gente não tem como provar isso, mas a gente tem feito essa relação, né? Porque como é que o milho de seu João, que mora lá na comunidade Riacho de Pedra, num lugar onde você imagina, poxa, a comunidade camponesa que se divide ali, vai ter um milho que está contaminado com transgenia. Da onde veio isso, né? Como é que isso vai se espalhando assim? E é um risco para a gente, né? Então, assim, os bancos de sementes hoje, para nós, são uma tentativa de resgatar as sementes crioulas e de dar autonomia para as comunidades. Essa é a única forma de produzir alimento e com autonomia, né? E com segurança de saber que aquele alimento ele não tem contaminação nenhuma. A quantia de semente que o IPA receber, que nós recebemos mais nas associações. Caso contrário, ele reduz. Esse ano mesmo, a gente recebeu só milho. 4 quilos de milho para cada um agricultor. Para mais de 100 agricultores. Pois é, só 4 quilos de milho. Porque feijão esse ano não teve feijão para entregar para os agricultores. E aí, nesse caso, vocês estão sempre tem aquelas de reserva para ocasiões assim. Exatamente. Pouquinha, né? Mas tem. Nós temos um pouquinho lá, inclusive está em garrafa, PET, né? A gente não dá nem para colocar nos vasilhames que está lá, nas bombonas que está lá. É garrafa PET que está lá, né? A gente, é pouquinha semente, mas esse pouquinho que está lá, a gente vai... No próximo ano, quando vier a chuva, a gente vai dividir um pouquinho para um pouquinho para outro, para ver se daquela semente a gente vai tirar uma qualidade melhor. Tá entendendo? E como é que funciona esse esquema do banco de sementes? O agricultor ele chega lá, aí eu quero tanto de milho, tanto de feijão. Como se fosse uma quantia de feijão e de milho maior, depositado lá, o agricultor podia levar 4 quilos de milho, 3 de feijão. Quando lucrar, voltar com 5 quilos ou 6 de milho e 4 ou 5 de feijão de volta, porque tem que ter mais 1 quilo ou 2 extra, exatamente. Tá entendendo? Só que isso aí não foi feito nada disso ainda por conta do inverno, que esse ano não teve inverno para nós aqui, né? Inclusive eu acho que está em geral, em todo canto, né? A seca. Hoje existe produto que não é alimento. Eu costumo dizer que tem um livro de um pesquisador americano que escreveu um livro que eu não lembro o nome agora, mas ele fala coisas bem interessantes com relação à alimentação, né? Ele diz, se você vai no supermercado e pega os ingredientes de um produto, leia todos eles. Se você não gaguejar, é alimento. Se você gaguejar, aquilo não é alimento. Ou então leve sua avó no supermercado. Ela vai levar para casa aquilo que é alimento. Então, o debate sobre a alimentação hoje, ela passa também como alimento enquanto forma de consumo consciente e de construção de uma política do bem, de uma política de valorizar os agricultores que estão produzindo, né? E não só de cada vez o supermercado se tornar um lugar cheio de pacotes coloridos com várias informações e que você vai lá porque você trabalha o dia inteiro e vai lá e pega um produto que já é semi-produzido, semi-processado. Esse debate da alimentação, que eu acho que o Instituto está fazendo, ele precisa ajudar a cidade a entender, porque
Se eu não consumo mais um produto que ele é de má qualidade, que ele tem um monte de composto químico, que ele tem um monte de coisa ruim, eu deixo de consumir aquilo. E o consumo, no sistema que a gente vive, no sistema capitalista, é a porta para a mudança. Se você não consome, alguém vai perceber que aquilo não funciona mais. E eu preciso mudar aquela lógica. Então, para nós temos que conquistar a cidade. A agroecologia, que a gente tem dito, a agroecologia tem que ganhar o povo da cidade, né? É muito bacana com o campo e a gente está construindo intensamente isso, mas a agroecologia ela precisa ganhar a cidade, né? As pessoas têm que saber por que eles apoiam a agroecologia, né? Por que apoiar a agroecologia. Não porque está na moda, né? Não porque está na moda, mas porque faz parte da vida e da saúde das pessoas. E deixa eu Se Deus perguntar mais quiser. uma coisa para a senhora. Essas sementes que vocês têm, as sementes crioulas que vocês Foi têm, doada por alguém, por alguns agricultores, foi doada. Foi doada. Foi doada. E ela é mais resistente do Mais que resistente, sem dúvida. até nesse tempo de seca? Sim, mais resistente. Mas- Principalmente o feijão enramador. Feijão de corda enramador. Ele é mais produz do resistente. mesmo jeito? Produz do mesmo jeito. Ou até melhor? É até melhor, exatamente. Depende do terreno, bem cultivado, né? Que ele produz bem melhor. E é um feijão que dura, aguenta sol, aguenta chuva, tá entendendo? É um feijão muito bom, feijão de corda. Tem pouquinho dele, uma garrafinha pequenininha assim, mas esse pouquinho a gente vai crescer. Se Deus quiser, né, minha filha? É verdade. Nós estamos encantados com esse projeto. Foi um encanto mesmo. Então, gente, a gente está finalizando aqui o que eu queria falar para vocês, o que eu queria mostrar para vocês sobre agroecologia, sementes crioulas e a importância dos pequenos produtores na nossa alimentação. E se vocês tiverem uma maior curiosidade ou precisarem de maiores informações sobre o tema, o Instituto Federal de Pernambuco, ele também oferece um curso de tecnólogo em agroecologia no Campus Barreiros. Então lá talvez as pessoas possam te dar, inclusive, mais informações. Quem tiver mais interesse nessa área pode estar se direcionando para lá. Obrigada pela atenção de vocês. Até uma próxima.